Pode ir. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jad kripatamaham bande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gaura tvise namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Viru Sanatana Bhatta Raghunat Sri Jiva Gopala Das Raghunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 11. Verso 33? 34. 34 hoje. Tem certeza? Sim. Capítulo 11, verso 34. Dronam cha bhismam cha jayadratam cha karnam tathanyam api jodhaviram mayahatam svam jahima vyatistha judhya sajeta sirane sapatnam. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: todos os grandes guerreiros, Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, já estão destruídos. Simplesmente lute, e você vencerá seus inimigos.
Significado: todo plano é feito pela Suprema Personalidade de Deus, mas ele é tão bondoso e misericordioso para com seus devotos que quer dar o crédito a seus devotos, os quais executam seu plano de acordo com seu desejo. Portanto, a vida deve ser levada de tal maneira que todo mundo haja em consciência de Krishna e compreenda a Suprema Personalidade de Deus, através do meio de um mestre espiritual. Os planos da Suprema Personalidade de Deus são compreendidos por sua misericórdia, e os planos dos devotos valem o mesmo para que os planos dele. A pessoa deve seguir tais planos e sair vitoriosa na luta pela existência. É. Pode ser complicado de entender esse aqui, né? Você vê, a missão de Arjuna, de seguir a ordem de Deus, era matar o grupo oposto. Isso era Bhakti para ele. Cada um tem uma missão nesse mundo, né? De acordo com a necessidade do momento e a ordem social, cada um tem uma missão no mundo. O dever de Arjuna era lutar na batalha. Ele ia fazer bhakti com aquilo que era a ordem de Deus para ele. Então isso era bhakti, devoção. Então, devoção não é só ficar parado achando que Deus está no controle. Ah, então tá tudo bem, não vou fazer nada. Tem gente que pensa assim, né? Alguns evangélicos pensam assim. Eu conversei bastante esses dias com o evangélico lá no lugar que está tendo negócio lá. Tem evangélico que pensa assim: ah, não, Deus já fez tudo. Aí tem alguns que pensam que não precisa fazer nada, outros que pensam: não, Deus fez, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas na nossa linha a gente pensa mais ou menos igual, mas é um pouco diferente. O Gurudev fala que a nossa linha a gente pensa que deve partir da gente primeiro. A gente deve fazer alguma coisa para buscar e aí vem a misericórdia. Mas a gente vai agir sempre, não ficar esperando. Se a gente ficar parado, sem cantar o Mahamantra em humor de oração, fazer as orações, adorar a deidade que é iniciar, seguir regras e regulações e simplesmente ficar esperando misericórdia, não vai vir. Então tem que atuar de alguma maneira. E se tiver que atuar na sociedade também para satisfazer Deus, vai atuar de acordo com a necessidade. E aí, quem é chefe de família também pode trabalhar, entregar o resultado para Deus também. Isso também não vai ser impedimento. Ou seja, a pessoa vai ter que agir. Então, ficar parado esperando não é bom. No caso de Arjuna, era lutar, que ele era chato, ele tinha que matar o grupo oposto, né? Esse é o dever de um governante, real governante. Agir com a força militar na hora que é necessário. É o que nós estamos pedindo agora para acontecer aqui. Vamos ver se eles vão agir. Parece que vai. Vamos esperar que vai. E eles cumpram a ordem da ordem social, de acordo com o mandamento de Deus que é para fazer. Mas o mais importante, a gente que não é aquilo, é orar, ajudar no entendimento e cantar o Mahamantra, ler as escrituras, ajudar os outros a compreender as escrituras, fazer amizade com quem está nesse caminho, não importa a religião. E assim, pegando os ventos favoráveis e indo. Então, cada um tem uma missão de acordo com a ordem social e circunstância. O de Arjuna era esse. Então Krishna fala: portanto, levante, lute e não fique perturbado.
Eu simplesmente cumpro o seu papel e já foram destruídos por mim. Não tem gente que não compreende, né, essas partes aqui, mas fazer o quê? Vai ficar sem compreender, né? Tem outro jeito. Alguém te pergunta aí? Ninguém tem dúvida nisso? Ah, Dúvida Carol? não tenho. Dúvida não tenho, mas é só um. Eu falo para as minhas alunas assim que não tem jeito não. É daqui para materialmente é só ladeira abaixo, vai tudo se acabar e o pessoal desacredita, fica achando ainda que não, vou para um planeta melhor, as coisas vão melhorar. E já percebi que não vai melhorar nada, é só ver mesmo. A tendência é piorar, mas a gente pode, é dever nós fazer alguma coisa para que isso não aconteça, né? Porque omissão também é ruim. Principalmente para quem tem consciência mais evoluída. É dever dele fazer com que o desastre maior não aconteça. Se não, para que vale devoção? É só para ficar parado? Os nossos achados nunca ficaram parados. Entendeu? Quem fica parado é os yogis, que foge do mundo, vai para o Himalaia, ou o falso renunciante que vai para o meio do mato. Isso não é da corrente teísta, né? A gente não tem medo do mundo, pelo contrário, vai lá no meio aonde tem o problema e luta contra o ambiente. Isso foi a instrução. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele falava isso. A missão Gaudiya Vaishnava é guerra contra a energia ilusória. Você Entendi. vê aonde começou esse Gaudiya Mata? Bhaktivinoda Thakur, ele começou a organizar a propagação do ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu, que havia sido deturpada na Índia, ninguém estava dando crédito, e ele envolveu com a classe intelectual da Índia, que tinha mistura de várias religiões, e ele participava de vários grupos, e ali ele tentou mostrar o que era realmente os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que até então tinha sido perdido. Naquela época tinha mais de 15 linhas sarrajas, imitadores e farsantes que se diziam seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, mas não sabia nem o ABC da teologia de Chaitanya Mahaprabhu. O Bhaktivinoda começou a organizar. Primeiro tempo ele descobriu o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu em Mayapur, na Ladvipa, e instalou a deidade Gandharvika Giridhari em Mayapur. E lá o Bhaktisiddhanta Saraswati cumpriu o voto dele de vários anos, comendo só uma palma de mão no chão por dia e cantando 300 mil santos nomes por dia. Bastante austeridade, ele ficou ali. Aí depois do Gorakshodas Babaji Maharaj, guru dele, falou, nunca vai para o lugar de Kali. Lugar de Kali significa Calcata, que é Calcutá. Ou seja, lugar das coisas obscuras, que é muito cheio Calcutá. Muito cheio e muito adorador de Kali, que prevalece o modo da ignorância e tal. E aí, depois que ele fez essa austeridade, o Panchatattva apareceu para ele e falou que ele tinha que pregar. E aí, o primeiro lugar que ele foi aonde? Calcata, lugar de Kali. Que era lá que estava gente, lá que estava o problema. Então foi para lá que ele foi. E de lá que essa missão expandiu para o mundo inteiro, de Calcutá. Então essa é a nossa visão. E também a visão dos pregadores também dos outros
pregadores de outras religiões, eles também pensam assim. Eles vão aonde tem gente, onde tem o problema. Eles não têm medo do problema. Eles vão lá e falam a palavra das Escrituras aonde está pessoas, onde tem muita gente junta. Não importa se a energia é ruim ou boa, quanto pior, melhor. Eles não fogem daquilo. Eles vão lá e purificam aquilo. Então, essa é a ideia. Isso é o que a gente tem que fazer, ficar forte, e aí pode ir em qualquer lugar. Nada afeta a gente, mas vai acontecer a gente afetar os outros. Mas para isso é necessário uma prática séria ao longo dos anos. E aí depois fazer isso, é possível. Então não é que a tendência é piorar, isso é certo. A tendência é cada vez piorar. Mas isso não significa que a gente vai deixar piorar e ficar olhando, não. Isso é errado. Senão, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur não tinha pregado no mundo inteiro essa missão, a gente nem tinha conhecido isso. Swami Prabhupada não tinha dado o trabalho de sair da Índia, passado um infarto dentro do navio, para chegar nos Estados Unidos e morar praticamente na rua, passando frio. A gente não tinha conhecido. Então, a tendência é piorar, mas é dever de quem tem uma consciência elevada de lutar com todas as forças para que isso atrase, não venha para cá. Pelo menos aonde que a gente está. Isso é um dever de todo devoto. Do contrário, omitir, Deus não gosta. Deus gosta de atividade a favor dele. Parado, ele não gosta. Tem aquele ditado, né? Quem cala, consente. Se a pessoa está vendo o mal e não está lutando contra ele, ela está consentindo com o mal. Ela vai acabar indo para o lado do mal. Ela deve lutar contra aquilo, com as forças que tem, né? É bem isso, com as forças que tem, né? Então, realmente, eu ainda não tenho essa força, não, para meter a cara lá no meio. Mas alguma tem, não precisa ir lá no meio, mas de acordo com o seu meio, você pode fazer alguma coisa também. Uma pessoa já é muito. Às vezes falar alguma coisa boa para uma pessoa por dia ou por semana já é ótimo. Já é alguma coisa. Isso eu tenho que fazer. É. Cada um do seu jeito e vai indo. Não dá é para ficar parado. Alguém mais aí? Eu acho importante aprender a linguagem deles, entendeu? Porque as pessoas sérias que a gente geralmente conversa é as cristãs. E para falar alguma coisa, conversar, fazer amizade, até ajudar, ou até ser ajudado algumas vezes, e fazer amizade, é bom saber a linguagem deles. Não precisa falar Krishna, fala Deus, dá na mesma. É bem melhor. Eu já reparei isso. Aí não arruma problema, a pessoa fica sempre favorável. E se fala Krishna, ela acha que é outro Deus, entendeu? Então não precisa. Coisa desnecessária. A não ser que alguém fique interessado no Gita, quer saber, aí tudo bem, né? Mas tirando isso, é desnecessário. Trinta e cinco.
Sanjaya Uvacha. Ita chutva vachanam keshavasya kritanjali vipamana kiriti namaskritva bhuya evaha krishnam sagadgadam bhita bhita pranamya. Tradução. Sanjaya disse a Dhritarashtra: Ó rei, após ouvir essas palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mãos postas, ofereceu repetidas reverências. Com a voz embargada, ele estava amedrontado quando dirigiu ao Senhor Krishna as seguintes palavras. Significado. Como já explicamos, por causa da situação criada pela forma universal da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna ficou perplexo e atônito. Então, começou a oferecer repetidas vezes respeitosas reverências a Krishna, e com a voz embargada, passou a orar, não como um amigo, mas como um devoto maravilhado. Aqui está falando no estado mental de Arjuna, né? Como é que ele estava. Estava tremendo, oferecendo reverência de mãos postas e cheio de medo, falou a Krishna numa voz embargada. E por causa da forma universal, né? Manifestou nele esse tipo de sentimento. É muito grandioso, né? Ele viu aquilo lá que falou aqui. Trinta e seis. Arjuna Uvacha. Sthane Rishikesha Tava Prakritya Jagat Prashyati Anurajate Cha Rakshamsi Bhitani Jishodravanti Sarve Namasyanti Cha Siddha Sangha. Tradução. Ó Rishikesha. Carol, quer ler? 36. Não? Então vamos. Tradução. Ó Rishikesha, o mundo inteiro se regozija ao ouvir seu nome, e assim todo mundo se apega a você. Embora os seres perfeitos lhe ofereçam suas homenagens respeitosas, os demônios têm medo e fogem daqui para ali. Tudo isso se faz de forma justa. Significado. Arjuna, após ouvir Krishna falar sobre o resultado da batalha de Kurukshetra, converteu-se num devoto iluminado do Senhor Supremo. Ele admitiu que tudo o que Krishna faz é completamente certo. Arjuna confirmou que Krishna é o mantenedor e o objeto de adoração para os devotos e o destruidor dos indesejáveis. Suas ações são igualmente boas para todos. Arjuna compreendeu aqui que, quando a batalha de Kurukshetra se concluía, no espaço exterior estavam presentes muitos semideuses, Siddhas e a intelectualidade dos planetas superiores. E eles observavam a luta porque Krishna estava presente ali. Quando Arjuna viu a forma universal do Senhor, os semideuses sentiram prazer com ela,
Mas outros que eram demônios e ateístas não puderam suportar quando o Senhor foi exaltado. Por medo natural da forma devastadora da suprema personalidade de Deus, eles fugiram. Arjuna exalta o tratamento de Krishna para com os devotos e os ateístas. Em todos os casos, um devoto glorifica o Senhor, porque sabe que tudo que ele faz é para o bem de todos. Falou que o devoto sempre glorifica a Deus porque sabe tudo que ele faz é bom. Não tem jeito de um devoto falar que Deus faz alguma coisa ruim, né? Porque tem gente que lê o Gita e fala que Deus falou isso aqui para Arjuna, então ele não é tão bom assim. Bom é aquele paz e amor que faz assim, ó. Esse é o bom. Deus não é tão bom assim. Mas o devoto, ó, em todos os casos, o devoto glorifica o Senhor, porque sabe que Ele, tudo que Ele faz é bom. Isso chama fé. Se alguém tem fé em Deus, ele sabe que Deus é todo bom, que a palavra dele é sempre auspiciosa para todos e nunca é inauspiciosa ou errada ou qualquer coisa desse tipo. O devoto pensa assim. O não devoto sempre duvida. E a gente vê que eles acabam achando que eles são melhores ainda do que Deus. Ah, Deus criou o mundo, tanto de gente sofrendo. Deus é ruim, né? Ah, mas meu coração sangra pelos sofredores, então eu mesmo vou lá e vou comprar comida para o pobre, vou lá e vou fazer e vou dar. Assim eu vou me sentir melhor do que Deus. Essa é a mentalidade dos demônios. Tem muita gente que pensa assim. Essa é a mentalidade demoníaca. O devoto sabe que tudo que Deus faz é bom. Ele pode fazer isso, mas sabendo que Deus é infinitamente mais misericordioso e melhor do que ele. Aí tudo bem, ele pode até fazer isso. Aí quando ele considera que ele é melhor do que Deus, aí tem um problema grave aí. É o pior pecado que alguém pode cometer, né? Aí, ó, falou que a Arjuna viu a forma universal dos Zeus, ficaram com prazer ao ver isso, mas outros, que eram demônios e ateístas, não conseguiram ficar ali quando o Senhor foi glorificado. Os ateístas e demônios não gostam de ouvir glorificação de Deus. Isso a gente está vendo aí. Tem gente que manda fechar a igreja, né? Prender padre, mandar expulsar freira, porque eles não gostam de escutar alguém glorificando sobre Deus. É o que falou aqui, ó. Por quê? Por causa dos seus medos naturais, da forma devastadora do Senhor. Eles correram de medo. Na verdade, eles têm medo de Deus. Então não quer nem ouvir sobre ele. O São Prabhupada está falando aqui que aconteceu quando a forma universal apareceu para Arjuna. Quando ele começou a glorificar, os demônios foram embora. Eles não aguentaram escutar. Você vê, hoje em dia o mundo, o Ocidente, composto maioria de demônios, eles não conseguem glorificar e tentam acabar com as religiões. Exatamente igual falou aqui. E para o devoto, a melhor atividade é glorificar a Deus. Não tem nada melhor do que isso. Lembrar as qualidades dele, cantar o nome dele, ver a graça dele em tudo, servir ele. Melhor atividade que tem. Para o demônio é a pior. Eles têm medo no fundo, na verdade. Não quer nem escutar.
final falou, o devoto sabe que tudo que ele faz é bom para todos. Até quando ele mata ou mata alguém, é auspicioso para a pessoa. Ou seja, até para aqueles que são contra Krishna ou Deus, ele é bom com essas pessoas. Igual quando Krishna matou Shishupala, por exemplo, com a chakra, cortou a cabeça dele. Shishupala foi liberado do mundo material. Ganhou liberação, coisa que vários sábios demoram milhares e milhares de anos praticando austeridade e meditação para conseguir. O demônio, por ser morto pelo próprio Krishna, conseguiu. Então isso foi misericórdia. Então até para tudo que falou aqui, ó, tudo que Deus faz é bom para todo mundo. Mas de acordo com a consciência de cada um, ele vai poder ver isso ou não. O devoto sempre vê isso, os demônios não. O devoto sempre aprecia essa qualidade de Krishna. O demônio não consegue apreciar isso. Vê falha em Krishna. A falha está nele, mas ele vê em Krishna, ou em Deus. O devoto não. O devoto vê que ele tem falha, mas Deus não. Isso chama fé. Essa é a diferença. O devoto para o não devoto. Alguém? Ninguém dúvida? Nada? Pode falar aí alguma coisa aí. Não, 37. Kasmachate nanameram mahatmam Gariyase brahmanopi adhikarte Ananta devesha jagan nivasa Tvam akharam sadasatat paramjat. Tradução. Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahma, e és o Criador original. Por que então deveriam eles não oferecer suas respeitosas reverências a ti? Ó ilimitado, Deus dos deuses, refúgio do universo, é a fonte invencível e a causa de todas as causas, transcendental esta manifestação material. Significado. Com este oferecimento de reverência, Arjuna dá a entender que Krishna é adorável para todos. Ele é onipenetrante, é a alma de todas as almas. Arjuna se dirige a Krishna como Mahatma, e isso significa que ele é deveras magnânimo, é ilimitado. Ananta indica que não há nada que não esteja coberto pela influência e pela energia do Senhor Supremo. Devassa significa que ele é controlador de todos os semideuses, está acima de todos eles. Ele é o abrigo de todo o universo. Arjuna também achou apropriado que todas as entidades vivas perfeitas e os poderosos semideuses ofereçam-lhe suas respeitosas reverências, porque ninguém é maior do que ele.
Arjuna menciona especialmente que Krishna é maior do que Brahma, porque Brahma foi criado por ele. Brahma nasceu do caule de lótus que brota do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, que é uma expansão plenária de Krishna. Portanto, Brahma é o Senhor Shiva, que nasce de Brahma, e todos os outros semideuses devem oferecer suas respeitosas reverências. Afirma-se no Srimad Bhagavatam que o Senhor é respeitado pelo Senhor Shiva, Brahma e os outros semideuses semelhantes. A palavra Aksharan é muito significativa, porque essa criação material está sujeita à destruição, mas o Senhor está acima dessa criação. Ele é a causa de todas as causas. Neste caso, é superior a todas as almas condicionadas que vivem dentro dessa natureza material. Está acima da própria manifestação cósmica material. Ele é, portanto, o grandiosíssimo Supremo. Entendeu aí? Ou tem dúvida? Será que vocês estão escutando mesmo? Com atenção? Tá lendo aí? Sim ou não? Sim. Sim, Prabhu. Eu não estou podendo ler. Estou sendo dita aqui. Tá. 38. A Arjuna tá falando. A Arjuna está oferecendo essas orações aqui agora. Depois que ele viu essa forma universal, ele está oferecendo esses versos aqui as orações de Arjuna. Tvam Adi Deva Purusha Puranas Tvamasya Vishwasya Param Nidhanam Vetasi Vedyam Cha Param Cha Dhamma Tvaya Tatam Vishwamanantarupa. Tradução. Você é a personalidade original, o Supremo. Você é o único santuário deste mundo cósmico manifestado. Você conhece tudo. E você é tudo que é conhecível. Seu telefone, o microfone ligou aí, cara. Perdão. Você está além dos modos materiais e é a morada suprema. Ó forma ilimitada, você penetra toda esta manifestação cósmica. Significado: tudo repousa na suprema personalidade de Deus. Portanto, ele é o repouso último. Nidanam significa que tudo, mesmo a refulgência de Brahman, repousa na suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele é o conhecedor de tudo que acontece neste mundo. E se o conhecimento tem alguma finalidade, ele é a finalidade de tudo, o conhecimento. Portanto, ele é o conhecido e o conhecível. Ele é o objeto de conhecimento porque ele é todo penetrante.
porque ele é a causa do mundo espiritual. Ele é transcendental. Ele é também a personalidade principal no mundo transcendental. Trinta e nove. Vayurjamognirvaruna sasanka Prajapatistam prapita mahascha Namo namaste stu sahasra kritva Punascha bhuyopi namo namaste. Tradução: És o ar, és o controlador supremo, és o fogo, a água e a lua, és Brahma, é a primeira criatura viva, és o bisavô. Portanto, faço questão de oferecer-te 1000 vezes minhas respeitosas reverências, e volto a oferecê-las mais e mais vezes. Significado: o Senhor aqui é chamado de ar, porque o ar, sendo onipenetrante, é a mais importante representação de todos os semideuses. Arjuna também trata Krishna de bisavô, porque ele é o pai de Brahma, a primeira criatura viva do universo. Pode ler direto aí o 40, tradução. 40. Tradução. Ofereço reverências a você de frente, de trás e de todos os lados. Ó poder ilimitado, você é o mestre de força ilimitada. Você é o todo penetrante e dessa maneira você é tudo. Significado. Devido ao êxtase amoroso por Krishna, seu amigo Arjuna oferece seus respeitos de todos os lados. Ele aceita que Krishna é o mestre de todas as potências e muito superior a todos os grandes guerreiros reunidos no campo de batalha. Está dito no Vishnu Purana: quem quer que venha diante de você, mesmo que seja um semideus, é criado por você, ó Suprema Personalidade de Deus. Arjuna prestando reverência de todos os lados de Krishna. E glorificando ele. Ele, simplesmente o Criador do universo. Não só desse, mas de milhares e milhares de universos. Esse mesmo Senhor estava na frente de Arjuna. Ele estava glorificando de todos os jeitos possíveis. Vamos lá, João. Pode ir. 41, 42. Colocando-te na posição de amigo, sem querer conhecer tuas glórias, precipitadamente me dirijo a ti como ó Krishna, ó Yadava, ó meu amigo. Por favor, perdoa tudo o que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes te desonrei? Gracejando enquanto nos descontraíamos, deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos, às vezes a sós, e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas. Significado: embora Krishna se manifeste diante de Arjuna em sua forma universal, Arjuna recorde-se da relação amistosa que cultivava com ele, e por conseguinte,
pede perdão e solicita a Krishna que o desculpe dos muitos gestos informais que surgem em consequência da amizade. Ele admite que antes não sabia que Krishna podia assumir semelhante forma universal, embora Krishna a houvesse explicado quando agia como seu amigo íntimo. Arjuna não sabia quantas vezes podia ter desonrado Krishna, tratando de ó meu amigo, ó Krishna, ó Yadav, etc., sem reconhecer sua opulência. Mas Krishna é tão bom e misericordioso que, apesar dessa opulência, ele tratou Arjuna como amigo. Eis como se dá a reciprocação transcendental amorosa entre o devoto e o Senhor. O relacionamento entre a entidade viva e Krishna é algo estabelecido eternamente. Não se pode esquecê-lo, como se vê pelo comportamento de Arjuna. Embora tenha visto a opulência da forma universal, Arjuna não pôde esquecer-se da sua relação amigável com Krishna. Arjuna porque era amigo de Krishna íntimo. Então, nesse humor, às vezes ele não dava atenção para a grandiosidade de Krishna, né? Como criador, pela intimidade que ele tinha. E aqui ele, depois da forma universal, ele começa a pedir perdão se alguma vez, quando eles estavam relaxados, dividiam a mesma cama, sentavam junto, conversavam como amigos, se ele falou, fez algo não apropriado, né? Pela posição de Krishna. Então aqui ele pede perdão por isso, se ele fez alguma coisa, seja por amor íntimo, ou seja por loucura ou ofensa, ele possa vir a ter cometido ou desonrado nessas horas íntimas, um amigo íntimo, e aí ele pede perdão, vai desculpar ele por todas aquelas ofensas que ele pode ter cometido, que na verdade não é ofensa. Na verdade é uma intimidade, chama Sakyarasa, que é o humor de amizade com Deus. Mas porque ele viu a forma universal grandiosa, ele entrou lembrou do que ele já tinha, da intimidade dele com Krishna, e aí pediu perdão. Depois que ele viu a forma universal. Aí não é que essa intimidade fez ele agir de modo impróprio, não. É simplesmente humor devocional. O humor de amizade é mais elevado do que de reverência. Dúvida aí, alguém? Alguém tem pergunta? Antes de cantar? Ai, ai. Em Prabhu, por que é diferente o amor de amigo e de reverente ali? É mais íntimo, Ah, mais elevado, mais íntimo, não vê Krishna como Deus. Então é a relação mais íntima, bem mais íntima. Pessoa, igual ele falou, ela deita. Gurudev falava que às vezes eles dividiam a mesma cama, e aí Krishna dormia com o pé virado para a cabeça de Arjuna, e Arjuna dormia com o pé virado para a cabeça de Krishna.
Então, por aí a gente vê a intimidade. Como que alguém pode dormir com o pé virado para a face de Deus? Mas se alguém tem esse tipo de amor profundo, de amizade, pode fazer isso. O Gurudev falava que Hanuman jamais fez isso com Rama. O amor de Arjuna é bem mais elevado que de Hanuman. Hanuman não deitava na mesma cama de Rama, nunca. Mas Arjuna fazia isso. O amor de amizade, primeiro é o de servidão, que é quando ele estava oferecendo orações. Depois é de amizade na escala, né? De mais elevado. Depois é o de mãe ou pai de Krishna, amor maternal ou paternal, que inclui também babá, simplesmente ver Krishna como filho. E depois, por último, é o amor das gopis, que é Madhurya Rasa, que é o amor conjugal com Krishna. Esse é o graduação de amor a Deus. Um vai mais elevado que o outro. Então, bom. Peraí, Dê. Quer falar alguma coisa, cara? Eu ia perguntar se equivale ao amor material aqui também, ou Justo o oposto. não tem nada a ver? É o contrário do material. No material, por exemplo, alguns são parecidos, similar, outros não. Por exemplo, no material, se a pessoa é casada e tem um relacionamento extraconjugal, ela é o quê? Considerado o quê? Que ela está errada. Abominável, é. Atitude abominável. No mundo espiritual, isso é o mais abominável. elevado. No mundo espiritual, esse é o top do top de um amor a Deus. Por quê? Porque o objeto é Deus, o próprio Senhor Supremo, que é Cristo. As gopis são casadas por esse motivo. Então, nesse sentido, é o contrário. Mas tem alguns sentidos, por exemplo, no mundo material, o que uma pessoa prefere? Alguém sempre elogiando ela de longe e oferecendo reverência e oração e tudo, de longe, ou alguém que é amigo íntimo e você encontra, abraça, conversa. Qual que você prefere? Eu prefiro ter um amigo íntimo. Todo mundo é. Nesse sentido é igual, ó. Só que a diferença é que aqui no mundo material o objeto não é Deus, né? Então é um amor mundano. Não tem nada a ver com Deus. E no mundo transcendental o objeto é Deus. Essa é a diferença. Então isso a gente deve tentar pôr o nosso sentimento sempre para Deus, né? Guardar o mais íntimo do coração para Ele. Fazendo isso, a nossa afeição pelos outros aumenta também. Pelo próximo também aumenta, naturalmente. Porque Deus é o centro de tudo. Se a gente ama Ele, automaticamente a gente ama o próximo também. Mais do que aqueles que falam que não gostam de Deus e que faz mais pelos outros do que Deus. Muito mais. Na verdade, eles não fazem nada para ninguém. Essa é a verdade. Eles não amam nem ele mesmo, muito menos os outros. Às vezes faz para ganhar algum proveito. Tudo mentira, falsidade. Aí se alguém adora Deus realmente, ele vai ter essa afeição natural pelos outros.
Então, esse é que é o principal, tentar guardar o mais íntimo para Deus e desenvolver isso através de oração, Maha Mantra, concentrar a atenção nas escrituras, tentar ver o mundo de acordo pelo espelho das escrituras, agir de forma correta, seguir uns princípios religiosos, regulativos, e a partir disso conectar com ele, automaticamente a afeição pelas outras entidades vivas vem. Isso vem natural, sem esforço separado, vai vir. Não precisa nenhum esforço natural por isso. Aí a pessoa não vai odiar ninguém. Pelo contrário, quando ela vê alguém assim, ela vai ter pena, né? Compaixão. É que ela vai ficar orando também, porque cada um, nossa linha corrente, nossos achados não falaram para ficar orando, porque cada um faz o que quer, né? Mas assim, acaba sentindo pena de quem não leva essa vida ou é ateísta. O sentimento que vem é pena, não tem outro. É Se alguém tem afeição por Deus, vai ter afeição por toda entidade viva, isso é certo. Mesmo que às vezes age duramente, externamente, dentro do coração vai ter afeição, não vai ter raiva de ninguém, ódio de ninguém, essas coisas. Que alguém pode expressar, eu não tenho nada, mas dentro vai ter. E outro pode expressar palavras duras e até fazer atividades duras, mas dentro tem afeição. E Deus vai ver dentro, que está dentro. E se a gente desenvolve esse amor interior por Deus, essa coisa de afeição dentro vai vir pela conexão com Deus e vai refletir para os outros. Naturalmente vai vir. Então não precisa concentrar nos outros. Porque se a gente você pode fazer o teste aí, todo mundo. Se concentrar no outro, você vai ver que vai vir o problema. E vai ficar irado depois. Porque se... Ah, fala. Mas, então, eu fui criada, né? Minha mãe se converteu ao espiritismo, era católica, mas acho que não praticava muito e foi ao espiritismo. E o espiritismo martela, é o que mais eu ouvi falar, fora da caridade não há salvação. E aí o É povo foca nisso. porque eles concentram no Karma Yoga, é a linha deles, né? A nossa não, a nossa é Bhakti Yoga. Por esse motivo. Esse é o caminho deles, não é o nosso. Tudo bem para eles, não precisa arrumar problema, deixa cada um seguir, mas o nosso não é esse, né? E tipo, eles tiraram um tópico que Jesus falou e fizeram o lema deles, não é mais ou menos isso? Jesus não falou É só porque foco na Na caridade. Bíblia também tem, igual no Gita, a mesma coisa. A pessoa pega no Gita uma parte e fala. Impessoal, Karma Yoga, mesma coisa com eles. É a corrente ali, focou em Niskama Karma Yoga, né? Esse processo purifica, mas é bem mais difícil. Tem gente que consegue, mas é muito raro na prática falando. Nesse outro de focar em conectar com Deus é muito mais fácil. E o objetivo é mais elevado, né? E o processo muito mais rápido. Então, o no Gita também dá esse caminho de Niskama Karma Yoga, mas não é o que a gente pratica, né? E na Bíblia também tem, o Gurudev falava, isso a gente vê na Bíblia claramente. O principal da Bíblia é Bhakti Yoga também. Mas também tem Karma Yoga também. Aí no caso do Kardec, ele deu um foco grande em Karma Yoga, né? Mas não é o nosso. Cada um vai de acordo com a inclinação, né? Mas deve deixar claro que aqui o Vaishnavismo no catolicismo e os
aqueles que são mais avançados, eles sempre focam em Bhakti Yoga, porque é o caminho mais fácil, mais poderoso e que conecta com Deus diretamente. Esse outro é de maneira indireta, é mais árduo, mais trabalhoso e mais difícil de um resultado. Mas tem pessoa que consegue algum resultado. E também não é todo mundo que vai praticar Bhakti Yoga que vai conseguir resultado também. Depende também do praticante, não é porque o processo é mais fácil, mais poderoso, que qualquer um vai conseguir praticando de qualquer jeito, não. Aí depende também do praticante, como que vai praticar, né? Você pode pegar tipo uma irmã Dulce dessa aí, ou Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Aí pode pegar um praticante ocidental de Bhakti, de qualquer jeito. Com certeza, a irmã Dulce, irmã Teresa ganhou muito mais, até em relação a Bhakti. Mas se alguém segue um real guru, segue todas as regras e regulações e busca conexão interior com Deus, aí ela está na corrente de Bhakti realmente. Aí ela vai progredir mais rápido que qualquer outro praticante de outras correntes. Então depende também do praticante, não é só o processo, né? É isso, vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ite Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Suryabhani Paschacharya Shatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschacharya Shatarine Namah Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamani Shishima Bhaktivedanta Narayana Ichinamine Namah Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Gura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gura Hari Bol. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev ki Jai, Shri Radha Damodar Jiu ki Jai, Mas Damodar Vrat ki Jai, Shri Masya Vrat ki Jai, Shri Bhagavad Gita ki Jai, Shri Gurupad Padma ki Jai, Shri Bhagavan Singh Dev Prabhu Maharaj Haridas Thakur ki Jai.
Todas as glórias devotos reunidos, que Jai, Jai. Shri Pramod Puri Goswami Maharaj, que Jai, Shri Jai. Harinam Sankirtan, que Jai, Nitai Jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Haribo! Obrigado, Valeu, Babu. Boa noite a Haribol, valeu, todos. boa noite, Haribol.